Olá, me chamo Fernanda dos Anjos Souza e, juntamente com a Élida, irei apresentar o artigo referente a contaminantes alimentares e suas vias de disseminação em instalações de processamento de alimentos que utilizam equipamentos abertos, tá? Essa apresentação de artigo é uma atividade como forma de obtenção de grau na nota na disciplina de Gestão da Qualidade na Indústria de Alimentos da pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal Campus Ariquemes, ministrada pela professora Deise dos Santos. Abordaremos os seguintes tópicos nessa apresentação. Falaremos um pouco sobre o artigo, a revista que ele foi publicado, a referência bibliográfica, uma introdução falando sobre o objetivo do estudo, a metodologia de construção do artigo, os principais resultados, análise de perigos e pontos críticos de controle e a sua relação com a segurança dos alimentos, a implantação, benefícios e desafios, conclusões e análise crítica feita pelos integrantes do grupo também. Então, aqui falando sobre esse artigo, tá? É um artigo publicado nessa revista, Journal of Food Protection. É uma revista Qualis Capes A4, pelo quadriênio 2021-2024, com fator de impacto 3.7, que até o momento apresenta 94 citações. Os autores, Bechdel, Wolsen e Barr, publicaram esse artigo aí no ano de 2023, dezembro de 2023. E ele fala, então, sobre. É uma revisão de literatura que fala sobre os principais contaminantes e as vias de contaminação relacionadas ao processamento dos alimentos nessa cadeia que utiliza equipamentos de processamento abertos. Tá? Então, introdução. A segurança alimentar refere-se à prática de controlar todos os tipos de perigos relacionados aos alimentos, com a finalidade de garantir que estes não representem risco para a saúde do consumidor. Sejam esses alimentos destinados à alimentação animal ou humana, principalmente humana. Então, os objetivos deste estudo foram analisar os perigos, sejam físicos, químicos ou biológicos, que representem risco de contaminação alimentar durante o processamento de alimentos em instalações que utilizam equipamentos abertos. E aí, por que abertos, né? Os equipamentos fechados, eles apresentam um ambiente mais controlado de processamento dos alimentos e, portanto, menor índice de contaminação. Esses autores buscaram analisar justamente equipamentos abertos, como, por exemplo, bancadas, utensílios e equipamentos de processamento desde a cadeia de recepção do alimento até mesmo ao preparo final do produto, que está ali submetido às condições ambientais, sejam eles de ambiente industrial, né, mais controlado, ou até mesmo em outros ambientes de processamento, como o domiciliar. E qual a metodologia empregada por esses autores? Essa revisão é uma revisão sistemática que foi feita através de um software norueguês que é o Oria. Tá? Esse software analisa artigos, dissertações e teses no banco universitário norueguês para encontrar os documentos, né? E aí, através da seleção, eles utilizaram cerca de 60 artigos para a construção dessa revisão de literatura. E aí, esse software empregou o princípio de design higiênico e higiene alimentar na indústria. Então, aí, como descritores e descritores relacionados para a busca dos documentos. E quais os principais resultados encontrados por estes autores? Então, os tipos de perigos na indústria de alimentos, eles apresentaram percentuais de ocorrência diferentes, né? Os principais são os perigos biológicos, liderando aí representando 52% de todos os perigos, e eles estão relacionados a toda a cadeia, desde a produção da matéria-prima, recepção, armazenamento, transporte, higiene, principalmente higiene e sanitização de utensílios, a forma de processamento. Então, os perigos biológicos, eles podem ocorrer durante toda a cadeia de processamento dos alimentos. Seguindo aí os perigos químicos, representando 34%,
e os físicos 14% dos perigos na indústria de alimentos. Eles construíram um quadro, né, que eu trouxe aqui um resumo desse quadro, com as principais vias de contaminação e contaminantes alimentares, de acordo com os caminhos do processamento de alimentos na indústria. Então, por exemplo, na recepção de matérias-primas e expedição de produto final, alguns contaminantes físicos que podem ocorrer são a presença de plásticos, metal, vidro, madeira, folhas, talos, partes de insetos ou animais. E alguns contaminantes químicos estão relacionados aos ingredientes, presença de fertilizantes, pesticidas, resíduos de antibióticos e metais pesados, também relacionados ao processamento, químicos que podem ser formados durante o processamento desses produtos alimentares como e também reações de oxidação, aditivos, né, relacionados aos equipamentos. Os contaminantes físicos podem ser fragmentos de metais, plástico, ferrugem, peças ou parafusos soltos, perigos químicos, metais pesados, fluidos de limpeza, fluidos lubrificantes. Limpeza e higienização. Utensílios de limpeza podem ser esquecidos dentro dos equipamentos e também desinfetantes e sanitizantes, né, uma vez que não ocorra o enxágue correto após o uso desses produtos. Atividades humanas podem gerar contaminantes físicos como a presença de unhas, cabelos, pelos, barba, curativos, joias, a presença de pragas, né, o controle de pragas, pode gerar contaminantes físicos, como partes de insetos ou animais, presença de contaminantes químicos, como pesticidas. As edificações, elas podem apresentar tintas descascando, podem ser relacionadas, então, à migração de animais, então, a tubulações, ralos, perigos químicos, pragas. A ventilação tem aí como os pontos críticos de contaminantes físicos a presença de pó, detritos tipo palha, insetos e químicos, gás cloro e outros químicos que devem ser dispersos ou exauridos aí pelo sistema de ventilação. Então, os autores definiram 10 vias de contaminação durante o processamento de alimentos, seja no ambiente externo, na área da empresa, na área de processamento e no processamento em si. Então, períodos relacionados à recepção de matérias-primas e à produção de matérias-primas, a expedição do produto final, o descarte correto de resíduos, controle de pragas, limpeza e sanitização, equipamentos, instalações e as suas manutenções, sistema de ventilação, o projeto de edificação que deve ser bem pensado e relacionado, então, com o produto produzido, todo o design industrial, atividades humanas e treinamento, e o transporte, tanto da matéria-prima quanto de matérias relacionadas ao processamento desse produto, alimentício, e a expedição do produto final. Então, a minha colega vai dar sequência à apresentação. Obrigada. Olá, me chamo Hélida e como minha colega Fernanda falou, eu vou dar continuidade às outras apresentações aqui do nosso artigo. Eu vou falar um pouquinho dos benefícios do APPC, a implantação desse sistema. Ele garante maior nível de segurança dos alimentos e redução das doenças transmitidas por alimentos. E também menor risco de contaminação cruzada, otimização de processos e redução de desperdício, perdas operacionais e necessidade de recolhimento de produtos, os famosos recalls. Atendimento às exigências legais e internacionais, o aumento da confiança do consumidor e o alinhamento à sustentabilidade, que ele contribui para o ODS, especialmente segurança alimentar e sustentabilidade. E os desafios encontrados: necessidade de treinamento constante dos colaboradores, investimento em equipamentos e infraestrutura, adequação de projeto higiênico das instalações, controle eficiente da limpeza e sanitização dos ambientes, um monitoramento contínuo de todos esses processos
e o controle de matérias-primas, ventilação, resíduos e pragas. E as conclusões que os autores chegaram? Que a contaminação ela pode ocorrer em várias etapas do processamento. O APPC deve atuar em conjunto com as boas práticas de fabricação, projeto higiênico, treinamento dos colaboradores e um monitoramento contínuo dessas etapas. E por isso que eles defendem que a segurança dos alimentos deve ser baseada numa estratégia integrada. E a segurança dos alimentos ela também contribui para os ODS relacionados à fome, indústria sustentável, consumo responsável e ação climática. E qual foi a análise que o nosso grupo fez? O estudo ele é altamente relevante para a área de alimentos, porque apresenta uma visão ampla dos principais riscos de contaminação. Ele demonstra que a segurança dos alimentos depende da integração entre pessoas, processos, equipamentos e ambiente. Ele também reforça a importância da PPC como ferramenta preventiva. Ele também serve de base para empresas, profissionais aperfeiçoarem seus sistemas de gestão, contribuindo assim para a segurança dos alimentos. E a limitação que esse artigo chegou. Esse trabalho, esse artigo, ele só mapeia dados existentes, sem realizar testes diretos em uma indústria específica. E aqui nós encerramos com uma frase que define o APPC. Garantir a segurança dos alimentos do campo à mesa vai além do cumprimento de normas. É um ato de responsabilidade, educação, amor e amor à vida. Obrigada a todos.